Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão, depois da grande vitória sobre o Vitória e o Cruzeiro ficando cada vez mais perto da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Isso porque tivemos mais um bom resultado na rodada. O Fluminense derrotado pelo Ceará. E o Fluminense hoje, ele, juntamente com o Botafogo, né? E até mesmo o Vasco, são ali alguns dos candidatos para buscar entrar no G5, já que virou G5, né? Então o G5 tem Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Bahia. O Bahia derrotou o Red Bull Bragantino de virada, foi a 52 pontos. O Bahia fecha o G5. Depois é o Botafogo, o sexto colocado, tem 48. E o Fluminense, o sétimo, tem 47. Isso significa dizer que, em relação ao sexto colocado, que é quem ameaça entrar no G5, e aí tiraria uma vaga dos que estão buscando essa vaga direta na fase de grupos, o Cruzeiro abre 12 pontos, restando 21 em disputa. Então, em termos de vaga direta, o Cruzeiro cada vez mais perto de garantir esta classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. E lembrando que Botafogo e Fluminense, o Cruzeiro ainda enfrenta como mandante, hein? Neste Campeonato Brasileiro, resultado importantíssimo do Cruzeiro diante da equipe do Vitória. O próximo compromisso é o Grêmio, quarta-feira, à noite, Arena do Grêmio. E o Grêmio que foi derrotado pelo Corinthians. O Grêmio vivendo uma situação de parte de baixo da tabela e, dependendo de resultados, pode aí ser ameaçado nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. E até sobre o Grêmio, uma informação importante, porque o Cruzeiro aceitou uma liberação do Marlon. O Marlon pode jogar contra o Cruzeiro, mesmo sem aquele pagamento de multa. O presidente Pedro Lourenço, ele teve uma conversa com o mecenas do Grêmio, e aí o entendimento do Pedro Lourenço, além de ter uma ótima relação com o Celso Rigo é mecenas do Grêmio, dono da marca de arroz, por exemplo, Prato Fino, né? É parceiro do Grêmio, velho conhecido do Pedrinho. Ele pediu essa liberação e o Pedro Lourenço entende que o Marlon já não é mais jogador do Cruzeiro. Ele teve a cláusula ativada, vai ficar em definitivo no Grêmio. O Grêmio vai pagar 3,5 milhões de euros a partir de janeiro do ano que vem. Então o Cruzeiro libera o atleta sem esse pagamento de multa. E aí o Marlon vai poder atuar, depende, claro, né, do técnico Mano Menezes de escalar ou não o jogador neste compromisso de quarta-feira lá na Arena do Grêmio. O jogo tem horário de 20 horas, 8 horas da noite, e é duelo aí da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro se reapresentou hoje na Toca, tem a volta de Fabrício Bruno e Vidalba, e muita gente perguntou sobre Kenny Arroio. O Arroio teve apenas cãibra, nada que preocupe para a sequência. O atleta está aí, hoje fez o trabalho de recuperação normalmente e pronto para seguir entre os titulares lá no duelo diante da equipe do Grêmio. Uma preocupação a menos. Outra informação importante ainda do jogo diante do Vitória. Na partida deste sábado, o Cruzeiro teve torcedores de 578 cidades diferentes de 27 estados do país. O Cruzeiro fez aí uma promoção no preço dos ingressos, o horário foi legal, tivemos um baita público, né? A Nação Azul marcando presença mais uma vez, mais de 59 mil torcedores e o Cruzeiro com uma campanha espetacular dentro dos seus domínios. Parabéns aí à Nação Azul pela torcida, né, que vem levando ao estádio, ao Gigante da Pampulha. Fica aí o registro. Parabenizar também
O time feminino do Cruzeiro, categoria sub-17. O Cruzeiro campeão mineiro sub-17, hein? Feminino. O Cruzeiro derrotou o América e conquistou pela primeira vez o título da competição. Parabéns aí a Bárbara Fonseca e a todos do Departamento de Futebol Feminino do Cruzeiro. Um marco aí, né? Com pouco tempo de trabalho, e o time feminino na categoria sub-17 conquistando esse título importante. Parabéns aí às cabulosinhas, as jogadoras do sub-17 do Cruzeiro. Para a gente fechar, uma informação importante da parte financeira. O Cruzeiro teve aí uma ampliação do contrato com a CIMED, do empresário João Adib, um acordo negociado pelo Pedro Lourenço, e o que a gente apurou é o seguinte: o Cruzeiro está tendo um aumento de 230% em relação ao acordo anterior. O acordo anterior tinha um valor, ele aumenta de forma significativa, a marca da CIMED fica aqui agora na camisa do Cruzeiro, e por ano aí então terá esse aumento considerável, uma negociação, repito, feita pelo Pedro Lourenço com o João Adib, que é o dono da CIMED, e agora ampliando essa questão do patrocínio no Cruzeiro. Para a gente fechar, eu queria aqui agradecer, né, ao grande Fabrício, que durante os últimos meses aí esteve aqui na Samuca TV, e o Fabrício, ele recebeu uma oferta do mercado e avisou aí a nós aqui da Samuca TV, né, que vai seguir para um novo destino. Então, só desejar aí sorte, sucesso. Foi muito bacana durante esse tempo aí que o Fabrício esteve aqui nas nossas transmissões, nos nossos dias de jogos KTO. Valeu demais, um abração aí, nos encontramos aí nos caminhos, né, na cobertura do nosso Cruzeirão. Sempre que tiver o Cruzeiro, vai estar a nossa Samuca TV. Valeu, um abraço aí e tamo junto, Fabrício. Pessoal, vamos ficando por aqui. Uma semana maravilhosa aí para todo mundo. O torcedor que participou ainda há pouco, aqui no Seu Nome, Seu Bairro, ele falava do Gabigol, que ele achou o Gabigol triste, que o Gabigol não comemorou ali com a galera, que o Gabigol isso e aquilo. Eu disse o seguinte, na minha opinião, é óbvio que ele tá triste. Individualmente, ele tá vendo o cara que concorre com ele voando, deitando, e ele, né, pouco aproveitado, entrou, já deu uma peitada ali, tomando um cartão amarelo, e me parece natural, tá? Eu acho que um jogador do garbo, da pegada do Gabigol, da história do Gabigol, que foi protagonista sempre por onde passou, quando ele vira um coadjuvante, e bem coadjuvante mesmo, me surpreenderia muito se ele estivesse feliz da vida, rindo, cantando. Me parece uma reação natural. E o indício, aí ele perguntou, será que o Gabigol fica pro ano que vem? Eu acho que isso vai ser dito em dezembro. Mas seria um caminho natural e não vejo nenhuma crise. Não aconteceu, né? Como eles na roça, até aqui, não ornou. Pode ser, por exemplo, chega numa semifinal aí, Gabigol vai lá em São Paulo, faz 2 gols no Corinthians. Vem na final contra o Vasco, bumba, mais 2 gols. Título da Copa do Brasil. Gabigol carregado no Mineirão. Você muda de figura. Mas até aqui não aconteceu, Gabigol. Eu vou contar um bastidores do carnaval, se você assim me permite, né? Na última vez que conversei com o Gabigol, dei parabéns para ele, pelo comportamento dele. O Gabigol, tem muita gente do eixo Rio-São Paulo que não vive aqui o dia a dia, é natural, não é uma crítica, é uma constatação. Eu trabalhei muito mais tempo lá do que aqui, que acha que o Gabigol não tá jogando bem. É a melhor temporada do Gabigol nos últimos 3 anos. Os últimos 2 anos dele no Flamengo, em que pese que ele decidiu a Copa do Brasil do ano passado para o time dirigido pelo Felipe Luiz, não foram tão bons quanto esse ano nele no Cruzeiro. É que o pessoal fala, ele é reserva, tem poucos minutos e tal, então não tá bem. Ele tá bem, ele tá bem. E eu dei parabéns para ele pelo comportamento dele. Eu nunca tinha visto essa versão do Gabigol, que é um reserva absoluto. O Gabigol é um reserva absoluto, não se discute o Gabigol como titular. Não estou falando nem no lugar do Caio Jorge, que eu não seria louco. Ele é um reserva absoluto que não causa nenhum problema. Lembra como foi a final da Copa do Brasil, em que o time do Flamengo comemorando e ele chamando a atenção para ele, falando que não ia continuar. Um BO danado. Mudou o foco. Tirou o foco.
o pessoal fala assim, mas ele ganha tanto, pra ele tá ruim ficar no banco, jogar pouco. Ele não ficou no banco ganhando muito na Internacional, não ficou no banco ganhando muito no Benfica, não ficou no banco no Flamengo, onde ele estava muito adaptado e é ídolo até hoje. Ele não fica no banco. Pode ser quanto dinheiro for, Thiago, ele não fica no banco. Mas ele respeita o trabalho do Léo Jardim, respeita os companheiros, respeita o momento do time. E por isso que eu parabenizei, porque esse é um momento diferente da carreira dele. Ele gosta dos companheiros, ele entende o Léo Jardim como um bom treinador, só que ele não fica no banco. Ele não fica no banco. E ele já deixou isso bem claro, inclusive no meio do ano, na última janela, mas não houve possibilidade. Eu acho que nem pro Cruzeiro e nem pro Gabigol é interessante esse modelo atual. Porque o Cruzeiro investe um dinheiro grande nele, mensalmente. Ele não é o jogador que justifica esse salário, por vários motivos. E pro Gabigol também não é interessante ficar no banco. E digo mais, o Léo Jardim, e aí não é uma crítica nem nada, ele tem preferência por um estilo de jogador. Um jogador que morde mais, que se movimenta mais, que ataca o espaço. Esse não é o Gabigol. O Gabigol pode ser até melhor do que os jogadores que ele tem à disposição. Tecnicamente. Mas não é a característica que ele, Léo Jardim, gosta. Então, assim, vai ser difícil. O ano que vem as coisas vão mudar. O Caio Jorge, vamos pensar aqui numa possibilidade, tá? O Caio Jorge é vendido. 40 milhões de euros. O centroavante do Léo Jardim não é o Gabigol. Sem o Caio Jorge. Eles devem buscar uma outra alternativa. Lembrando que o Cruzeiro já fez o contrato com o Neiser Vídea Real. Exatamente. É um garoto de 20 anos que arrebentou no Mundial. Mas é outra característica, não? Mas pode ser que nem use, né? Porque tem proposta para. Sim, mas por enquanto mas é isso. Ele vai jogar no Cruzeiro, né? Mas é isso, o Vini falou. Ele não é outra característica que ele gosta. E aí é um direito do cara, né? O time é dele, ele tem muito crédito. Tá funcionando. E ele não gosta dessa característica do cara que faz o pivô, de que não é tão combativo ali na primeira linha dos zagueiros, que não explode no espaço. Essa não é a característica do Gabigol. Não adianta. Você concorda que é justo e é um direito do Gabigol? O cara quer que o Gabigol fique sorrindo, ganhou. Porra, eu tô sendo suprimido naquilo que eu sou bom. É a mesma coisa, porra. Eu pego a escala amanhã. Michel Ângelo pregou a escala, bomba. Próximo jogo, sei lá, Cruzeiro e Flamengo, jogo grande. Quem vai fazer seu nome no seu bairro? Ale Oliveira. Falar, peraí, ué. Não, mas peraí. Eu tô aqui, ué. Não, nós queremos Ale Oliveira. Acho que o Ale é mais engraçado, mais legal. Eu vou aceitar, te agredi mais, vou ficar. Não, faz parte. Agora você vai querer que eu chegue. Que bom, tá ótimo assim. Não vou ficar. Mas foi o momento mais, assim, diferente do Gabigol que eu vi nessa temporada. Ele já tinha tomado cartão amarelo, ele brigou com a bandeirinha, que a bandeirinha inclusive pipocou pra ele. E depois no lance que ele tem a confusão, se o juiz é peitudo, podia dar um amarelo, um segundo amarelo pra ele. Então, assim, hoje eu acho que foi o momento mais próximo do Gabigol do passado que eu vi. Agora, se é um direito dele ou não, aí é uma outra questão. Pra mim, eu acho que ele não deixou de fazer as funções dele. Ele nunca fez cara feia quando foi chamado. Não, mas mesmo hoje, ele não deixou de fazer as funções. Que quase meteu um golaço. Golaço e tal, brigou, correu pra trás. Então, assim, não precisa fazer uma cara bonita, mas tem que fazer as funções que o cara manda, pelo menos isso. Eu só acho assim, cara, o Gabigol, eu não acho que deu errado no Cruzeiro. É porque o Caio Jorge deu tão certo em 2025, a temporada do Caio Jorge é tão fora da curva que tirou o espaço do Gabigol. E quem tá ganhando com isso é o Cruzeiro. Eu entendo se o Gabigol não tiver 100% satisfeito individualmente, e eu nem tive essa percepção do torcedor de que ele tava com cara feia hoje, tá? Respeito se o torcedor entendeu isso, não vi dessa forma, mas eu imagino que se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, classificar para Libertadores aí por meio do Campeonato Brasileiro, o Gabigol vai comemorar, o Gabigol vai dar a volta olímpica, ele vai festejar com os demais companheiros, porque ele faz parte dessa conquista. Não é uma temporada ruim do Gabigol. Ele amarga uma reserva, o que não é comum para ele, apesar de ter vivenciado isso no Flamengo, mas pelo tamanho do Gabigol, ele não chegou imaginando ser reserva, mas
o contexto entregou isso pra ele. Não tem como o Gabigol falar que ele está sendo injustiçado. Ele pode falar, eu esperava ser titular, mas não deu, gente. O Caio Jorge é o titular absoluto com toda a justiça. E o Gabigol, ele é decisivo, ele continua sendo decisivo. Ele entregou pontos pro Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Bahia, um jogo dificílimo. Uma vitória que você pode colocar aí na conta do Gabigol. Já imaginou o mata-mata agora que vem pela Copa do Brasil? O Veiga lá no Palmeiras, Thiago, só para fazer uma comparação, não estava com moral aí com o torcedor, né, nos últimos jogos. Nem com o Abel, né? Nem com o Abel, sendo reserva. E aí ele entra na partida mais importante do Palmeiras até aqui no ano, mete 2 gols e classifica o Palmeiras para a final da Libertadores. O Gabigol, mesmo sendo um reserva, e ele é sim no Cruzeiro, ele pode ser muito decisivo. E aí para 2026 é repensar se vale a pena para o Cruzeiro, para o Gabigol, mas para mim tudo certo, o Gabigol se reserva porque o Caio Jorge faz uma temporada muito acima da média. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.